Olá, vamos compartilhar ideias? O assunto de hoje é a batalha dos combustíveis. Você muito provavelmente está acompanhando o debate sobre o aumento e o reajuste da gasolina. Mas antes, se inscreva no meu canal, aperte o sininho para receber as notificações quando eu produzir um vídeo. Bem, o assunto que está pautado, né, na imprensa diária é o aumento dos combustíveis. Mas antes é importante a gente compreender por que existe esse debate hoje. O ano passado, Bolsonaro fez um pacotaço de bondades pré-eleitorais. Eu mesmo fiz vários vídeos falando sobre isso. Um deles foi desonerar, tirar os impostos federais, que é o PIS/COFINS, né, que incide sobre a gasolina. Ele projetou essas isenções até 31 de dezembro de 22. Fora essa, teve a questão do ICMS nos estados, teve auxílio gás, enfim, um conjunto de medidas que não tinham nenhum cuidado com as contas públicas e apenas uma visão eleitoral, né? Bem, feito isso, o presidente Lula prorrogou para mais 2 meses, janeiro e fevereiro. Só que agora precisa se decidir se retorna com os impostos e que isso vai incidir no aumento da gasolina ou mantém-se a desoneração. Ocorre que, em primeiro lugar, nós sabemos que o Brasil passa por uma situação econômica não ruim, né? Só o Bolsonaro gastou mais de 700 bilhões nos últimos 4 anos, né? Furando o teto de gasto, né? Quer dizer, gastando mais do que arrecadava. É bem verdade que tivemos uma pandemia, mas esse rombo que ficou para as contas do governo federal este ano de 230 milhões, que precisa diminuir um pouco esse déficit que existe nas contas públicas. Evidentemente que quando você tira o recurso de impostos, né, esse dinheiro, esse dinheiro deixa de ser usado, por exemplo, para que você possa investir dinheiro, seja na educação, na saúde. E aí, quem vai financiar o carro individual, veja-se, quem vai financiar a gasolina, né, para um setor da sociedade é toda a população. Por isso que algumas pessoas defendem que energia fóssil, né, energia produzida através de fósseis, elas tenham uma tributação maior do que a energia chamada energia limpa, né? A energia que não produz efeitos negativos ao meio ambiente, como, por exemplo, o etanol, né? Que vai ter um valor de acréscimo de imposto muito menor do que da gasolina. Então, perceba que o movimento que o governo faz é tentar buscar um equilíbrio entre retomar e não abrir mão de um imposto federal, ao mesmo tempo mudar a política de preço da Petrobras. Na realidade, este é o assunto principal. Tem que se mudar a política de preço da Petrobras, porque ela era até agora iniciada no governo Temer e continuada no governo Bolsonaro, que a política de preço da Petrobras era baseada no mercado internacional. E com o aumento do dólar, fez o preço da gasolina explodir, chegando em alguns lugares até a R$ 10 o litro da gasolina. Ocorre que quem ganhou muito dinheiro com isso foi os acionistas da Petrobras e os acionistas, inclusive, internacionais, que ganharam muita grana, que é o chamado dinheiro, o dividendo, o lucro da Petrobras. E a Petrobras não teve nenhuma política, né, feita para que esse volume, né, esse preço não chegasse a R$ 10.
E aí o Bolsonaro optou em quê? Manter o lucro exorbitante dos acionistas e tirou o imposto. Só que o imposto é dinheiro de todos nós, correto? Então, ele, ao invés de tirar a margem de lucro dos acionistas, ele tirou um dinheiro que é dos tributos federais, que vai para os cofres do Estado, para que ele possa reinvestir esse dinheiro na população. Então, o que nós temos que exigir é que a Petrobras modifique a política de preço, que ela não seja mais pareada com os valores internacionais. Até porque o Brasil ele é exportador de petróleo, né? Inclusive o governo está pensando numa forma de taxar a exportação do óleo cru, né? Porque nós exportamos e importamos em torno de 20% de gasolina. Por quê? Porque não se investiu em refinarias. O governo, inclusive, do Bolsonaro, vendeu umas 3 refinarias que pertenciam à Petrobras, e agora é necessário que nós importemos gasolina. Então, é necessário investir em novas refinarias, né, tentar reaver essas refinarias que foram vendidas, né, para que nós possamos não ficar dependentes na importação de gasolina, já que a gente é um grande produtor de óleo cru, né, que é chamado óleo cru, do petróleo, né, mas ele precisa ser refinado. Né? Então, a ausência de novos investimentos na Petrobras nos últimos 6 anos, a política de paridade com o preço internacional, que o aumento do dólar, quem pagou essa conta foi, obviamente, o consumidor. E o governo não tocou na ferida. Então, o que o governo do presidente Lula pretende fazer nesse momento, primeiro, é não abrir mão, voltar a ter os impostos sobre a gasolina, não ter imposto sobre o diesel e sobre o gás de cozinha, então vai se manter a isenção, porque o diesel interfere diretamente no preço dos alimentos e o gás de cozinha, você sabe, isso onera muito a população, principalmente aquela mais pobre, né? Até porque a população mais pobre não tem carro, né? A grande maioria. Então, o que o governo pretende fazer é anunciar também uma nova política de preço da Petrobras, que é isso que nós vamos estar esperando. Os bolsomínios mais radicalizados vão começar a postar no Zap que o presidente Lula está aumentando o preço da gasolina. Não, eles não estão aumentando o preço, pelo contrário, o preço da gasolina hoje foi anunciada a diminuição de 13 centavos na bomba. O que ele está fazendo é recolocar aquilo que o Bolsonaro retirou na pré-eleição, como uma forma de, como eu disse, ao invés de diminuir o lucro dos acionistas, ele preferiu tirar dinheiro dos cofres públicos para bancar a grande lucratividade desses acionistas. Portanto, nós vamos entrar agora numa grande linha de batalha, de narrativas. Então é importante que nós saibamos que Lula não está aumentando a gasolina, ele abaixou 13 centavos, ele está recolocando o imposto que era cobrado até as vésperas das eleições do ano passado. Essa cobrança de imposto permitirá que o Estado arrecade em torno de 29 bilhões de reais para que nós possamos diminuir nosso déficit da balança, né? Daquilo que nós arrecadamos e aquilo que nós devemos. Portanto, vamos dialogar com as pessoas, debater esse assunto e devemos canalizar a nossa briga para que a Petrobras mude sua política de preços. Tá bom? Um abraço, até se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, toque no sininho, curta e compartilhe. Um abraço.